Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, seguindo a nossa agenda para analisar empresas conforme vão sendo apresentados os seus resultados para o segundo trimestre de 2023. E nós temos no dia de hoje o resultado da Neo Energia, que fez a sua apresentação no dia de ontem, dia 26 de julho de 2023, e nós estamos vendo, a exemplo do que aconteceu com o Banco Santander, outro lucro que desaba. Agora, um lucro que desaba no setor de energia elétrica. Será que isso vai ser a tônica desse nosso segundo trimestre? Vamos ver o que vai acontecer com os resultados das demais companhias. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu com a Neo Energia. E para fazer essa análise, eu vou utilizar apenas dois documentos. A apresentação de resultados por conta da teleconferência de resultados que foi feita no dia de ontem. Eu só não a acompanhei porque foi no mesmo instante que eu estava acompanhando a do Banco Santander. E também vou utilizar as informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2023, para a gente dar uma olhada no que aconteceu com a Neo Energia. Mas vamos seguir aqui nessa apresentação. Eu separei de forma que a gente consiga enxergar bastante rápido. Veja que o que houve de destaque aqui. Essa variação de 5% a mais no EBITDA da companhia, e aqui está considerando apenas o segundo trimestre, esse crescimento de 5% é relativo ao segundo trimestre de 2022. Então é um comparativo trimestre a trimestre. No OPEX da companhia, apenas para o segundo trimestre, que é o valor utilizado, o capital utilizado para fins de manutenção de tudo que a companhia já tem, lembrando que é uma companhia verticalizada, ela tem geração de energia, transmissão, distribuição e ainda conta com uma usina termoelétrica. O total aqui de 1 bi, um crescimento nesse OPEX de 4,6 no comparativo trimestral apenas. 4,6 quando compara o segundo trimestre com o segundo trimestre. Já os investimentos no segundo trimestre, na ordem de 2,2 bi, justamente nessa verticalização como um todo. Também aqui como notícia, a conclusão de 100% do complexo eólico de Oitis. E também a participação no leilão de transmissão, que nós vamos dar uma olhada o que a gente pode verificar em relação à Neo Energia. E quando nós nos referimos a leilão, é o leilão de junho do ano passado, de 2022, o que a companhia traz aqui para nós é justamente o quanto andou aqui em termos de CAPEX contratado, com o head dele em commodities e moeda, mas o importante é que 92% já está contratado para o lote 2 e 97% para o lote 11, que foram os dois lotes que a companhia teve vencimento nesse leilão de 2022. Nesses dois leilões, em vídeo aqui do canal, veja que o lote 2, no caso, a Neo Energia venceu, é uma instalação de transmissão entre Minas Gerais e São Paulo, com uma RAP aqui de 360 milhões e o valor do investimento na ordem aqui de quase 5 bilhões. Ao passo que o lote 11 são instalações no estado do Mato Grosso do Sul, neste caso aqui uma RAP menor de 38 milhões aproximadamente, e aqui tem informações a respeito do deságio. Mas são esses dois lotes que já avançou em termos de contratação em mais de 90%, sendo que o lote 11 ele é bem menor, ele já chega aí para muito perto do 100% contratado. A companhia ela tem um plano de rotação de ativos que ela menciona. Então, na realidade, ela fez permutas aqui com a Eletrobras, questões de participação minoritária. Nós trouxemos essa informação aqui no canal. Se você procurar em vídeos anteriores, você vai encontrar. Ela também quer se desfazer da sua termoelétrica, porque tem pouca sinergia com os demais ativos e a companhia está voltando para energias de baixo carbono, segundo as suas informações. Além disso, vendo aqui dessa participação de 50%, de 8 ativos no segmento de transmissão, dentro da sua estratégia de divisão e parceria.
E agora, olhando para os resultados da companhia, vamos tentar dar uma desmembrada aqui. Veja que foi bem rápido o que a companhia trouxe de destaques, mas olhando aqui para as despesas operacionais, nós vamos ficar concentrados aqui neste quadro. E veja que, no caso aqui, a companhia, ela tem um crescimento aqui nas suas despesas operacionais no comparativo semestre a semestre, que são os 6 primeiros meses de 22, o primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23, um crescimento aqui de 7%. Você vai encontrar esse 6,1 aqui, 6,1% de evolução da despesa operacional marcado em pontilhado, isso porque há uma normalização que a companhia coloca aqui embaixo, em função aqui dos novos lotes de transmissão e mais projetos renováveis. Com isso, iria para 6,1 o avanço dessas despesas, que a companhia considera que está em linha com a inflação. E aí, claro, inflação que está considerando do último ano, estaria um pouquinho acima, se a gente fosse considerar, não em relação a esse ano, que deve bater aí na casa dos 4,5%, segundo as estimativas do Boletim Focus do Banco Central. Mas o que interessa aqui, eu acho que isso é só uma normalização. Eu ficaria com esse valor, está bem acima, em 7%, eu colocaria como um ponto negativo da companhia. No início do vídeo nós falamos no lucro líquido que desaba, então a companhia ela traz essa informação aqui para nós. E vamos ficar aqui com essa parte bem à direita, aqui, que é justamente o comparativo do primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23, e nós temos um encolhimento do lucro líquido na ordem de 15%. Aqui embaixo a companhia ela coloca o seu explicativo, que é o impacto negativo da maior despesa financeira. Veja, aquela que a gente viu anteriormente, a despesa operacional. Aqui vem a maior despesa financeira. Ela é decorrente disso. E aqui a despesa financeira é o seguinte: entre o que a companhia tem aplicado, que ela recebe juros, e os empréstimos que ela faz, que ela tem que pagar, essa diferença cresceu em função justamente do aumento de juros e também do menor VNR. Aqui, VNR é valor novo de reposição em função do que ela tem a receber, e justamente ele é corrigido pelo IPCA, que é a parte contratual que dá lá o efeito sobre a sua receita anual permitida. Traduzindo em miúdos, é relativo à nossa taxa básica de juros do Banco Central, que é a Selic em 13,75%, e essa é inclusive uma das razões pela qual se quer que ela acabe reduzindo. É esse efeito aqui, ó, sobre os juros, e aí claro, né, que isso faz com que o efeito geral, o efeito como um todo, principalmente quando você desconta a taxa de juros com a inflação, você vai ter, mesmo que tenha um menor VNR, você tem um valor menor a pagar nas parcelas vincendas da dívida. Isso aí faz com que, evidentemente, tenha impacto sobre o lucro líquido, gerando um maior lucro e, consequentemente, a possibilidade de um maior pagamento de dividendos. Nós tínhamos falado do CAPEX da companhia para o segundo trimestre, mas se nós considerarmos o semestre, chega a 4,3 bi aproximadamente. Aqui está o investido. Veja que nesse azul aqui, 93,3% é no que a companhia mais está investindo, que é no seu segmento de distribuição, você vai ver distribuição aqui do lado, e depois no segmento de transmissão. E aí, claro, segue aqui a parte dos seus renováveis, são os eólicos, e a manutenção da sua usina termoelétrica, da qual a companhia quer se desfazer. Vamos dar uma olhada agora, não nos resultados de rede, mas bem aqui no final, vamos dar uma olhada no endividamento da companhia para a gente finalizar e cair lá no IFRS. Então, a companhia ela chega numa dívida de 38,2%, mas ela, né, tem esses investimentos a fazer, principalmente em decorrência dos leilões do ano passado, mas, por outro lado, veja que a sua alavancagem chega a 3,33%, que é a relação dívida líquida sobre o EBITDA. Mas o lado positivo que a gente vê aqui é que vem caindo desde 2017, isso porque a companhia veio fazendo investimentos.
Mas por falar em investimento, você preste muita atenção, caso você seja acionista da companhia, para os anos. Esse ano de 2023, veja aqui, se tinha uma expectativa aqui, ó, que é esse em branco, no primeiro trimestre, de 8,9 bilhões de pagamento de parcela da dívida. Isso aí baixa aqui para 5,9. Por outro lado, você fique atento que em 2024 isso sobe para 10 bilhões a serem pagos. Então, veja a importância de reduzir a taxa Selic, principalmente porque 52% da dívida da companhia está atrelada a ela. Com isso, o custo médio fica em 11,6% e o prazo de 5 anos. Veja, existe uma perspectiva em função do que se tem a pagar em 2024 de uma redução nos proventos a serem pagos pela companhia. E agora vamos utilizar a ITR aqui para nós buscarmos aqueles dados que são importantes para construir a nossa tabela de múltiplos lá no final. Então a gente gosta muito de olhar para algumas informações, entre elas o patrimônio líquido da companhia. Eu já deixei tudo marcado para ir simplificando. Veja que o patrimônio líquido da companhia ele evoluiu. Aqui era o que se tinha no semestre passado, 26,9 bilhões, e agora nós temos 28,4 bilhões, que é o que nós vamos colocar como patrimônio líquido para fazer o cálculo dos nossos múltiplos. Também, nós vindo aqui para a página 43, a gente consegue enxergar melhor como é que está a receita líquida da companhia e também como é que anda o seu lucro líquido. Isso aqui você vai ver nessa nota de conciliação, está bem no final e tem todo um explicativo logo em seguida. Mas o importante é que nesse semestre chegou aqui a receita a 22,8 bilhões no seu total, no semestre como um todo, e o lucro líquido. Se nós olharmos no comparativo semestral, tem um crescimento aqui. Eu não vou calcular o percentual, mas aqui você vê que está na ordem dos 5%. O importante aqui é o crescimento do lucro líquido. Veja que tem essa redução, por isso que nós falamos no início. O lucro líquido desaba. Ele antes era 2,2 bi e agora ele fica em 1,9. E veja, um ano que se passou, claro, tem a questão do CAPEX da companhia, tem a questão que a gente viu, o impacto sobre o montante da dívida a pagar em função da elevada taxa de juros, que está atrelado em mais de 50% à taxa Selic. Então a gente consegue perceber aqui que tudo isso aí impactou, mas mesmo com todos esses impactos, foi algo muito ruim aí do ponto de vista do lucro líquido da companhia. Nós vamos utilizar esses valores exatamente para nós calcularmos os múltiplos. Também vamos dar uma olhada aqui no endividamento da companhia. Veja que aqui ele aparece já nas notas explicativas e na página 83. Então a gente vai falar especificamente sobre a dívida líquida. E aqui nós vamos falar da parte da dívida consolidada da companhia, que está bem aqui embaixo, no fechamento do semestre, naqueles 38,2 bilhões. E por conta deste valor, nós vamos chegar também na mesma conclusão com relação à alavancagem da companhia. Também continua aqui nas notas explicativas, está na página 86, dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui tem duas informações interessantes, que são os limites contratuais da companhia. Então não pode exceder aqueles 4%, mas a gente viu a alavancagem da companhia nos 3,33%, que é o que nós vamos transportar para a nossa tabela final, onde nós comparamos todas as companhias do segmento das elétricas que são analisadas aqui no canal. E dessa forma temos o conjunto de informações necessárias para nós discutirmos sobre como está a companhia do ponto de vista da compilação desses dados na nossa tabela de múltiplos ou tabela de indicadores. Veja que lá no início nós tínhamos uma projeção aqui de 45 bi em receitas e com o que a companhia conseguiu até agora, ela vai inclusive ultrapassar um pouquinho o que a gente previu. Era 45,2 e já estamos aqui com uma projeção de 45,6, mostrando que o resultado do ponto de vista da receita da companhia não teve alteração. O que teve alteração de fato foi em relação ao lucro, que nós tínhamos uma projeção de 4,9, quase 5 bi de lucro, e agora a gente fez um recuo aqui para 3,8 em função do que a gente viu até agora. Entretanto, precisamos ter em mente que para a Neo Energia, até o presente momento, veja aqui, ó, foi pago R$ 1,15 de proventos.
Quando a gente olha para a questão do pagamento de proventos da Neoenergia, ela tem uma peculiaridade aí. Ela já faz os anúncios e normalmente ela faz o pagamento lá no final do exercício em 2, 3 vezes, dependendo do ano, né? De vez em quando tem alguns pagamentos no início do ano, mas veja que ela já fez esses anúncios, totalizando aqueles R$ 1,15, podendo ser que a companhia tenha encerrado o seu pagamento de proventos para o exercício de 2023. Eu, no caso aqui, particularmente, não coloco expectativas sobre isso. Então veja que até se você olhar aqui para o ano de 21, a companhia ela veio anunciando ao longo veio pagando, aliás, ao longo de todo o ano. E dessa vez, ao que parece, ela fará o pagamento todo de uma vez só. E desta forma, a companhia, então, para chegar nesses R$ 1,15, ela vai ter que colocar um payout aqui de 36%, bem acima da média que ela vinha fazendo de 23,32%. Para o patrimônio líquido que nós apuramos, de 28 bilhões, a companhia, e ao preço da ação, que no momento desse vídeo estava cotada a R$ 20,08, sendo que a última vez que nós olhamos para a companhia, ela estava com cotação, foi o trimestre passado, na casa dos 30. Veja quanto a Neoenergia cresceu em termos de valor da sua ação nesse pequeno período. Já o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,87, sinalizando aí que a ação possa estar barata e que o risco é muito pequeno de você investir em Neoenergia, uma vez que ele fica abaixo de 1. E já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,27, ou seja, se você comprar esse preço, a ação, em função desse lucro líquido pequeno, até que a gente verifica, pequeno em relação à expectativa que se tinha, você vai receber aí em torno de 6 anos e 4 meses aproximadamente. Para este provento pago, o nosso preço teto ficaria em R$ 19,21. Na média, a companhia veio pagando aqui 55 centavos, o que daria um preço teto de R$ 9,14. De modo que, para esse provento a ser pago, e em função desse preço que a ação possui, veja que ela fica com um dividend yield aqui de 5,74%, abaixo dos 6%. Então esse conjunto todo da obra é o que, pelo menos, a nossa análise aqui não permite que a gente faça investimentos em Neoenergia. E por fim, a nossa tabela comparativa. Na verdade, nós temos, veja aqui, vou mostrar para você algo aqui. Hoje é dia 27 de 7 de 23, a ação aqui está cotada a R$ 20,08. Se nós recuarmos lá para o primeiro trimestre, ela já esteve cotada a R$ 15,41, o que teria sinalizado naquela época uma excelente compra. No entanto, para os valores que agora se apresentam, né, então a gente vê que fica muito distante em relação principalmente ao dividend yield que nós procuramos aqui no canal. Então a gente tem um entendimento que Neoenergia, para as intenções, para o método do canal, ela não está se oferecendo. Mas você verifique aí se isso cabe ou não na sua carteira. Ela é uma boa pagadora de proventos. A gente viu ali que vem crescendo o pagamento, principalmente à medida que novos projetos vão entrando. Lembrando, uma empresa verticalizada, e isso às vezes tem algumas coisas mais detalhadas que você precisa verificar. Principalmente com relação ao desempenho do setor de distribuição, de geração e de transmissão. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!